Dica do cartório Joana Balheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador. Neste sábado, nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós precisamos saber exatamente o que significa a expressão Estado Civil. E nada melhor do que a Joana na dica do cartório de hoje. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que sempre nos acompanham. Hoje nós iremos falar sobre Estado Civil, porque a gente tem observado algumas situações onde as pessoas se confundem no tocante ao Estado Civil. E Estado Civil é a situação do indivíduo em relação à sociedade conjugal, em relação ao matrimônio. Quando faz uma documentação, está regularizando uma documentação lá no cartório, essa informação é uma das mais importantes, né? Em toda qualificação registral ou notarial, é necessário termos uma qualificação completa, partindo do nome e também o estado civil, além do número do RG, do CPF, da profissão e do endereço. Mas o estado civil é super relevante. E hoje nós vamos informar aqui quais são os estados civis que existem. Jana, uma documentação sem o Estado Civil, ela atrapalha na validade do documento, antes da gente entrar nos tipos de Estado Civil? Ela vai nos informar da exigência ou não da assinatura do outro cônjuge, quando eles são casados. Vai nos informar se há necessidade da anuência ou não. Por isso que é importante nós termos presente quais são os estados civis e as pessoas, quando fizerem um ato jurídico, saibam, de forma segura, informar o estado civil que elas possuem. São muitos? Nós temos 5 estados civis: solteiro, casado, separado judicialmente, divorciado e viúvo. Estes são os estados civis que nós temos, que está no ordenamento jurídico. 5. No cartório, como é que eles aparecem? É normal? É muito comum? É comum as pessoas confundirem o estado civil de divorciado com o estado civil de solteiro, porque elas têm a convicção que, uma vez se divorciando, elas voltam a ser solteiras. Mas não. Se você casou, se divorciou, você vai ter o estado civil de divorciado ou divorciada, e não solteiro ou solteira. E isso é muito comum as pessoas chegarem no cartório e, numa qualificação, informarem que são solteiras. E aí você solicita o documento e verifica que ela não é solteira, ela é divorciada. E é muito comum, quando as pessoas se divorciam, elas irem ao cartório de registro civil das pessoas naturais, solicitarem a certidão de solteiro, porque se divorciaram, em vez de solicitarem a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Então, podemos dizer assim que solteiro tu nunca mais vai voltar a ser, não é verdade? Exato. Se você casou, você vai ser casado. Se você se divorciou, você daí será divorciado. E se o cônjuge com quem você casou faleceu, você vai ser viúvo. Solteiro
é aquele indivíduo que nunca casou. Está me deixando curioso, né? Mas é a informação, gente. Nós não damos valor para essa informação, mas se a pessoa chega no cartório e informa de modo errado, pode ir lá adiante dar algum problema na documentação que segue, né? Certo, exatamente. Pode dar problema. E o que nós observamos e o que dá ensejo a esta escolha de tema é justamente as pessoas que convivem em união estável, que elas saibam que, por enquanto, não existe o estado civil de convivente. Ou a pessoa que convive em união estável, ela vai ser solteira, convivente em união estável, ela pode ser divorciada, convivente em união estável, ela pode ser viúva, convivente em união estável, ela pode ser separada judicialmente, convivente em união estável, mas convivente em união estável não é estado civil. Por isso que nós iniciamos nossa fala informando os 5 estados civis: solteiro, divorciado, casado, separado judicialmente e viúvo. A palavra convivente simplesmente diz que você convive, né? Ela sozinha não representa estado nenhum. É importante nós falarmos aqui por que as pessoas estão confundindo e por que nós observamos isso. Porque em algumas situações no cartório, as pessoas vêm para fazer alguma documentação, fazer algum ato, e aí você verifica na própria documentação que elas trazem para registro, vamos dizer assim, que elas trazem para fazer qualquer ato no cartório, trazem já a qualificação ali de união estável. Estado civil, união estável. Não é estado civil. Inclusive, quando nós recebemos no cartório de registro de documentos alguns contratos para registro, algumas eleições de diretoria, atas para registro, a gente observa que na relação ali da qualificação, na relação dos eleitos, diretores, secretários, tesoureiros, conselho fiscal, enfim, os que compõem a diretoria, muitas vezes a qualificação do estado civil está como união estável. E, na verdade, não existe este estado civil. Por isso que nós estamos aqui hoje abordando esta situação. Porque, ou, repetimos, ou a pessoa é solteira, ou ela é casada, ou ela é separada judicialmente, divorciada, ou ela é viúva. Estes são os estados civis que existem. Então, se eu sou convivente em união estável, eu vou ter que me qualificar conforme o estado civil que eu possuo. Tu tem exemplo de algum caso que tenha acontecido aí no cartório, Joana, em que esses dados não bateram e aconteceu algo diferente? Justamente nas atas de eleição de novas diretorias, de associações, muitas vezes a qualificação dos diretores, se algum deles é convivente em união estável, vem estado civil, união estável. Joana, qual seria o recado final do cartório sobre este assunto? O recado final é que as pessoas tenham consciência dos 5 estados civis que aqui falamos e aqueles que convivem em união estável procurem fazer a sua formalização, que pode ser judicial ou extrajudicial, o extrajudicial no tabelionato de notas ou no cartório de registro civil das pessoas naturais, e uma vez realizado a formalização, que levem a registro. E isto é de suma relevância não apenas nos atos negociais, quando da realização de uma escritura pública, de compra e venda, mas também no caso de dissolução da união estável,
tanto por morte ou mesmo por conflito entre as partes, porque aí fica registrado a data do início, o regime que foi escolhido e quais são os direitos que advêm daquele relacionamento em união estável, formalizado e registrado. Se existem direitos patrimoniais, se existem direitos previdenciários, se existem direitos sucessórios, enfim, é de suma relevância as pessoas que são conviventes em união estável, embora não venha a ser um estado civil, mas a importância da sua formalização. E aí sim, eu me declaro em qualquer documento, conforme for o meu estado civil, convivente em união estável. Esta é a dica do cartório e aproveitamos aqui para estender um abraço a todos os ouvintes e se você ficou com alguma dúvida, venha até o cartório que nós estaremos esclarecendo-as. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.